Bem-vindos, madridistas. E aí, como vocês estão? A vitória é muito importante na Grécia, né? Mas surreal. Tem que ver como está o time. Por sorte, hoje Vinícius e Mbappé conseguiram marcar mais, né? Mesmo assim, é que claro, enfim, foi surreal. Fomos decisivos nas duas áreas. Hoje eles estavam com a seta para cima. E claro que sim, por isso, grande partida. Partida enorme. Estão me ouvindo bem, né? Sim, enorme partida do Vinícius. Enorme também, claro, o Mbappé com os 4 gols que marcou. Bom, e o golaço do Vinícius, que foi anulado porque estava em impedimento por muito pouco. Mas sim, ele estava em impedimento. Por outro lado, é isso. Ver como eles finalizavam enquanto a gente ficava só olhando para os atacantes livres de marca dentro da área, com 2 cabeçadas, boas cabeçadas, naturalmente. Mas enfim, evitáveis, no sentido de que se tivéssemos zagueiros, claro, bom, estava sem, mas o outro era corridas. Então talvez pudessem ter feito, porque estou lendo vocês aí. Muito papo de que desastre na defesa e tal. Bom, as ausências do Madrid hoje foram importantes, né? Ainda assim, não é desculpa para não assumirem coisas básicas N, U, A, B, C, de como tem que defender. Olha o Carreras, por exemplo, que ontem na coletiva disse algo tipo: bom, eu posso jogar de lateral esquerdo, de zagueiro, para mim é onde me colocarem. Bom, então ok, não esteve bem. Asensio também não. Finta, Alexander Arnold. A gente sempre diferencia as duas partes do jogo dele. Na defesa, igual aos outros, e no ataque é um cara que pode contribuir e contribui demais, com um verdadeiro guante no pé direito. Então, meio campo. O que hoje, então? Nem hoje, nem nunca teve muito peso, sem contar que o Tchouaméni já fez uma partida ruim. A volta ajudou o time. Não dominamos, não controlamos, somos um time muito pouco confiável e se lá na frente não estiverem acertando, aí complica. Podemos perder, mas hoje estavam muito bem e por isso controlamos. Se não, teriam feito 3 na gente. E hoje estaríamos falando de outra coisa. Quando é que o zagueiro alemão volta? Pois eu ouvi que ele estava e me perguntaram por aqui. E aqui tem muitas perguntas. Muito obrigado a todos, pessoal. Somos quase 500. E não soube quem era, quem estava me fazendo a pergunta. Mas eu li sim sobre quando é que o Rudiger volta. Pelo Rudiger, estão esperando que ele jogue de qualquer jeito. Na verdade, talvez já pudesse ter sido forçado, mas preferiram que não, por causa das circunstâncias da chegada do Rudiger, por causa das lesões, da idade dele, etc. E querem que ele esteja de qualquer jeito contra o time em casa, porque aqui o norueguês dá um pouquinho de medo e aí vamos ter que recuperar o alemão. Eu acho que ele vai estar antes. Acho que até já. No próximo jogo, ele vai poder estar, porque está com o resto do grupo, né? Fazendo o trabalho junto com o resto dos companheiros. Miguel Gallardo se aproxima da área e Mbappé volta a marcar. O Guilherme não pode jogar tão recuado. Sim, o Madrid hoje começou como Tchouaméni de volante, Fede Valverde como meia pela direita, Camavinga de meio campo pela esquerda e Guilherme de armador ali com Vinícius e Mbappé. E teve um momento incrível no primeiro tempo de bom Madrid. Tocou, deu o toque de corneta para o ataque, a 7ª cavalaria e, claro, com os passes muito precisos do Guilherme, com a direita na cabeçada do Mbappé. Mbappé cabeceia. Aliás, embora tente pouco, o cabeceio de hoje mostra que ele domina uma habilidade em futebol que não deve ser estranha a nenhum atacante. E fez todos os movimentos de uma ótima cabeçada. É verdade que também estava livre de marca, com tempo e espaço. Para fazer isso, o passe muito bom do Camavinga. Vai Mbappé nesse gol. Passe maravilhoso do Vinícius no primeiro gol do Mbappé e primeiro do Real Madrid, com o lado de fora do pé e depois a jogada que ele inventou. No segundo tempo, onde chegou a linha de fundo e mostrou que é o Vinícius, este é o Vinícius que tanto queremos. Porque persiste ali na ponta esquerda e passa pelos rivais com muita facilidade. E se não consegue passar, tenta de novo uma e outra vez e cria muito jogo ofensivo. E claro, se você tem um Mbappé ali, então o normal é que eles marquem. E foi assim. Mas teve um momento no segundo tempo, antes do segundo gol, deles, que o time esteve lá. Antes do gol do Taremi, o time esteve lá. De frescura,
se achando demais e sem a praticidade que esse tipo de cenário e competição exigem, onde você tem que ganhar de qualquer jeito. E hoje, por sorte, conseguimos. Conseguimos apesar de todas as dificuldades da partida. Miguel, então, segundo a sua análise, continuamos sendo um desastre, apesar da vitória. É que hoje o time não esteve bem. Hoje, a equipe esteve bem em alguns momentos. Mas na defesa, a defesa é muito importante. E se na defesa você está mole como um pudim, como a gente esteve, ou nem exatamente como um pudim, mas com muito pouca atenção, e olhando como os atacantes finalizam e desse jeito, como vimos hoje. Aí você me conta, não somos confiáveis? Não somos confiáveis. Também não posso dizer que o jogo do Madrid foi bom quando na defesa a gente cedeu 3 gols. O primeiro deles, é verdade, foi uma combinação muito boa na entrada da área, no primeiro tempo, nos primeiros minutos, e um pouco de azar, porque azar pra gente, não. Foi só mérito. Todo mérito para o jogador do Olympiacos, que acertou aquele chute de direita de fora da área. Impressionante. Mas tinha um pouquinho ali de, quer dizer, não podem trocar passes 3 caras contra 4 ou 5 que éramos nós, na beira da área para ficar tocando ali e deixar um cara chutar de fora da área sem marcação. Isso. Não pode acontecer. E depois tem nomes próprios, nomes importantes. Valverde esteve impreciso, não fez uma boa partida. O lance do Bellingham, não sei se é lesão. Não sei se é lesão, porque se for lesão, por que entrou depois no segundo tempo? Não sei se é uma decisão técnica. Eu acho que foi uma decisão técnica. E, bom, vamos ver. Vamos ver o que o Xavi explica agora na coletiva de imprensa. Miguel, mas eu já vi até com Rodrigues Hausen que finaliza, desculpa, que nos finalizam e tal. Você viu que até o Hausen finaliza contra a gente com facilidade, e bom, e com sim. E o Militão. E o Militão e Hausen. Sim. Não, é que não é só dos que estavam hoje. Mas hoje, com o a favor deles, porque, claro, era uma defesa. Vou te dizer, inédita. O Madrid nunca tinha jogado com uma defesa com a qual hoje o Miguel montou o time. Mas hoje o Vini brilhou porque tinha muito espaço nas costas da defesa dos gregos. Porra, sim, bom, claro. Mas é quando o Vini mais brilha, com certeza. E porque, além disso, o Olympiacos, olha, foi um time ousado, que foi desde o minuto 1 para ganhar o jogo. Ou seja, para dificultar para o Madrid. Por isso, encontramos tantos espaços. E por isso os gols, né? Existe o meio-campo para o Xavi? Não. O que não existe para? Olha, o que não existe para o Xavi são jogadores que façam meio-campo. Se você coloca Casemiro, Cruz, Modric, te garanto que o Madrid joga bem melhor do que está jogando agora. Quando entrou o Ceballos, foi o Ceballos. Foi, não vou dizer que um desastre, mas enfim, jogador quase invisível. Diz o Alex, o Guate. Como é que o nosso artilheiro faz 4 gols e mesmo assim fica aquele gosto amargo na boca com 3 gols sofridos e a defesa não se recupera? Vamos passar vergonha. Valeu demais, Alex, como sempre, cara. Pois é o que tem. Realmente, o fato de que na zaga o Madrid está bem fraquinho. Só o Güler, no Tropelingame, quase empataram com a gente. Um instantinho, é que não sei por quê. Vamos ver, vou colocar os comentários. Vou mostrar os comentários aqui na tela. E não sei se vou conseguir ver melhor aqui. Acho que não, mas enfim. Vamos ver. Vou deixar um pouquinho maior. E em letras médias. Ganhamos apesar de não ter técnico e no banco. Diz aqui. X. Bad Gustax. Acho que ele falou isso. Olha, eu sobre o assunto do treinador. Acho que tem trabalho aqui. Que por algum motivo não está sendo assimilado como deveria. Mas acho que aqui tem treinadores e tem trabalho. Vamos ver. Xabi Alonso mostrou que é um bom treinador na Alemanha e disso não há dúvida. Vamos ouvir aqui o Mbappé, que está agora mesmo ao vivo. Vai. Uma partida hoje com o Real Madrid. Não muito feliz. Lembro mais da vitória da equipe. Eu me lembro mais de todas as ações positivas que tivemos durante a partida. Marcamos 4 gols coletivos de nível mundial, de grande qualidade, e voltamos a Madrid com os 3 pontos. Foi o time do time. Isso, no fim, é o que somos. Somos felizes e eu também. Olha só isso.
Kylian, só existem 4 jogadores na história do Real Madrid que marcaram 4 gols em uma partida de Copa da Europa. Puskas, Cristiano e você? Que honra fazer parte desse grupo, né? Sim, sim, sim. Boa companhia, né? Somos jogadores que marcaram a história do Real Madrid, que marcaram uma época aqui em Madrid. É uma honra para mim fazer parte dessa lista. Mas como eu já disse, cheguei aqui fazendo apenas 1 ano. No fim, eu ainda tenho que fazer muita coisa para estar junto desse tipo de jogador que fez muito pelo Real Madrid. E estou no caminho para fazer grandes coisas. E o eu é o meu maior sonho. Você falava antes sobre o lado positivo. História de hoje. Como você resumiria a vitória? Porque foi muito importante hoje. Não muito importante. Não. Não estava fácil vir aqui e ganhar com toda a torcida, num estádio que cria uma atmosfera incrível. Começamos mal, sofremos o primeiro gol, mas depois começamos a jogar o nosso futebol, ter qualidade no nosso jogo ofensivo, criar chances de gol e marcar 3 gols. E depois tínhamos o controle da partida. Por muito tempo eles fizeram 2 de 3. E aí depois marcamos o 2-4. No fim das contas, a gente tinha muito controle. E no fim, o que marcaram foi o 3-4. Um pouco de tensão na partida. Mas isso é normal na Champions, porque todo mundo quer ganhar um jogo. Fala pra mim sobre o jogão do Bini e como é ter ele como parceiro. Em dias como hoje, quando parece imparável. Não. Foi um grande jogo do Bini. É um jogador que pode fazer muita diferença durante uma partida. Acho que para um lateral, horrível enfrentar o Benny durante 1h30 de jogo. Fez uma grande partida. Como todo time, estamos muito felizes de ter um jogador assim. Olha como vem o time. E por último, Kylian, 22 gols em novembro. Ainda soa muito bem, né? Muito bem, é muito bom, mas temos que continuar. Estamos no caminho que queremos, líderes da liga, nas oitavas da Champions. Por enquanto, estamos no caminho. A gente precisa melhorar, porque tem muita coisa para melhorar. Mas estamos no caminho do nosso projeto. E estamos felizes. Obrigado, Kelly. Muito feliz. Tchau. Entra para um clube seleto Mabel, Júlio Cabreira na Copa da Europa. Falando. Bom, isso é o que vamos ter contra o Manchester City. Próxima partida na quarta-feira, 10 de dezembro. Real Madrid e X Mônaco, também no Bernabéu, na terça-feira, 20 de janeiro. Já vamos para 2026 e terminaríamos essa fase de grupos contra o Benfica do Mourinho. Que pena que não seja no Bernabéu, porque senão o Mourinho seria bem recebido. Mas vai ser em Lisboa na quarta-feira, 28 de janeiro. E até lá já estaremos classificados, porque o Madrid hoje, além do jogo, agora vamos com tudo isso, galera. Deu um passo importantíssimo, um passo enorme para a classificação. Por quê? Porque agora eu vou comentar uns dados que são incríveis. E o sufoco do Olympiacos no fim da partida, que foi algo que eles podiam ter empatado tranquilamente. Mas quero compartilhar com vocês os resultados de hoje. Olha aí, alguém comentou por aqui. O Liverpool perdeu de 1-4. 1-4 contra o PSV no mesmo estádio, onde perdemos 2-0 e levamos um baile. Cara, o Liverpool está numa fase que, claro, a gente está aqui falando maior do Madrid e tal, jogando as coisas na cabeça um do outro. Mas o Liverpool, que gastou 300 milhões neste verão, perdeu de 1-4 para o PSV. Se o PSV não foi goleado, também em uma. Ah, não é o Ajax. É o Ajax que está mais ferrado. É verdade, é verdade. Não tanto o PSV, mas enfim. O Pafos empatou em 2 com o Mônaco. O Copenhague ganhou de 3-2 do Kairat Almaty. E olha, aqui já vemos resultados grandes. Paris Saint-Germain 5, Tottenham Hotspur 3, Olympiacos 3, Real Madrid 4. O que a gente viu? Arsenal 3, Bayern de Munique 1. Cuidado com o Arsenal, que é o único que ganhou tudo e está em primeiro na classificação. Portanto, Arsenal 3, Bayern de Munique. Não o Liverpool 1, PSV 4, que já comentamos. O Atlético de Madrid venceu com um gol do Giménez. No último minuto, um gol de escanteio, acho que foi. Estava empatado e isso tinha que aparecer no placar. Depois, o Inter empatou e o Atlético garantiu a vitória no último minuto. Senão, teria complicado um pouquinho as coisas, porque hoje, com certeza, eles estavam atrás da vitória. Agora vamos ver como está a classificação. A classificação já definitiva, né? Faltando essas 3 últimas rodadas, que são 4 últimas rodadas que faltam 4, né? Mas se a gente acabou de ver, e eu já não lembro, eram 3 ou 4, já não lembro. Quantas foi que a gente falou? O Frankfurt ganhou de 3-0 da Atalanta, ou seja, o Eintracht. Esqueçam que em Barcelona, no estádio deles, no Camp Nou, vai fazer alguma coisa grande. Eu acho que não. E o Sporting de Portugal ganhou de 3-0 do Bruges. E a classificação tá como que sim.
Onde está a classificação aqui? Beleza, já com os mesmos jogos. Todos os mesmos jogos. O Madrid está em quinto. Porra, achei que ia ser quarto, caramba. O Madrid está em quinto primeiro, o Arsenal com 15 pontos e depois Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Inter de Milão e Real. Madrid tem 12 pontos. Todos, quer dizer, está em quinto, mas com os mesmos pontos que o segundo. Só que tem uma diferença de gols pior. O Madrid tem mais 7 e o Arsenal mais 13, Paris Saint-Germain mais 11, o Bayern de Munique mais 9. Bom, tá ali a um passo. O Inter com os mesmos pontos e só 2 gols de diferença de saldo. O Chelsea, a gente passou o Dortmund, também sexto e sétimo. E fecha o top 8 um surpreendente Sporting de Portugal, porque já fica em nono. O Manchester City. Olho no Barça, que está em 18º, ontem estava em 15º e 18º. E o Atlético de Madrid também. Por ter terminado vencendo a partida, acabou garantindo esses 9 pontos que a gente vê aí. Teria ficado com só 7 e estaria, olha só, quase emparelhado com o Barça. Bom, pois caramba, incrível. Não sei se vocês estão vendo bem a classificação aqui. Espera, vou ampliar um pouquinho mais. Bom, eu acho que este ano, com certeza, não vamos ter problema. A vitória é importantíssima. Estou vendo aqui muita crítica ao Valverde, Miguel. Nesse primeiro plano da classificação, não dá para ver os árbitros. Onde diabos eles estão? 1818. Anthony Presidio está entre os 18. Está na posição 18. Somos 1.247 garotos. 1 milhão de agradecimentos. Estamos esperando o Xabi Alonso aparecer para falar. Vamos ver o que ele conta. E enfim, vamos ficar aqui um tempo. E depois vamos para o Viga. Para quem quiser me acompanhar lá no Viga, em outra plataforma, vamos poder ver todos os resumos das partidas ou o que der para ver. Porque lá sim, a gente consegue ver imagem de futebol. Coisa que aqui é no YouTube, não deixam a gente, né? O Ricardo Valverde está saindo agora de uma lesão? Sim. Mas outro dia, ele tinha só uns 10 minutinhos em campo. Uai, Babeson, olha como recuou. E hoje, para falar a verdade, ele esteve errático e hoje? Não esteve bem. Mas enfim, vamos ver o Valverde. Beleza, não estou transmitindo agora no Big Up, isso vai ser mais tarde. E só vou conectar quando a gente terminar aqui a transmissão aqui no YouTube. Vamos pra Viga, tá? E lá a gente fica um tempo depois. Não transmito nos 2 lugares ao mesmo tempo. Ceballos, Brahimi, Rodrigo, no mínimo esses jogadores fora no ano que vem. Pra minha verdade, entra Brahim, entra Ceballos e tal, não mudam absolutamente nada. Nem vamos falar do Rodrigo. O Rodrigo é que não é que mude. É que o Rodrigo joga contra você, irmão. Quer dizer, o Rodrigo joga contra a gente, irmão. Irmão Miguel. O que você acha que tá faltando? O que você acha que tá faltando pro time? Bom, olha, hoje o lance da defesa foi mais uma questão. Apesar de que alguém nos dizia que quando o Militão está também já aconteceu. Aconteceu no Metropolitano. Mas hoje eu acho que foi o desarranjo defensivo. E aí o Ui ficar tão contemplativos quando atacavam o Olympiacos. E o cerco da semifinal e tal. É em grande parte por causa das baixas. Aí, porra, quer dizer, eles vão embora, vamos ver. Sobra alguém saudável. Um zagueiro é que você tem disponível Ausen, o Rüdiger e o Alava. E aí, os 4, cara, se machucam os seus 4 zagueiros. Cara, então, Abdia, você tem que acabar sendo afetado, né? Quer dizer, também não vamos aqui dizer que o time defende assim, mas porque o treinador ainda não se ajeitou. Não, o Alonso não está no seu melhor momento, com certeza. Embora também não estejam os jogadores, mas além disso, hoje com as baixas na defesa, vai ser bem complicado. E aí, o que houve? O bem, monstro, espera, o que você me diz? Singular N, o lugar. Não vamos para nenhum lado bom. Hoje, Güler. Nos primeiros minutos, ele ficou mais pertinho do Mbappé. Esteve aí. Güler jogou bem por um bom tempo. Vamos ouvir o Xavi. Espera que a gente vai ver já. Estou vendo aqui na pré-escuta o que estão dizendo. Termos radiofônicos, gíria radiofônica. E o Xavi vai começar a falar já. Ele está na flash. Interview antes da coletiva de imprensa. Vamos lá, um momentinho aqui está.
São 23 da noite, estamos ao vivo com o Mister. Mister, parabéns. Como você avalia essa vitória merecida e importante hoje aqui em Atenas? Não muito importante, evidentemente, a sequência de 3 jogos sem vencer que vínhamos. Precisávamos voltar a ter aquela sensação de vencer uma partida intensa. Um jogo que tomamos um gol cedo, mas gostei muito de como conseguimos nos recompor. Sem perder o controle, confiando que íamos ter oportunidades. A última meia hora, o primeiro tempo foi muito bom. O segundo tempo foi mais disputado. Eles já estavam precisando. A gente ficou com 2-4 na frente e depois o final apertado. Mas hoje era sobre vencer. Levar os 3 pontos. Ficamos bem na classificação. E agora é focar na liga. Muitos gols do time, muitas chances, que é o mais positivo que o Real Madrid fez hoje. O espírito que tivemos de querer ganhar a partida, de querer reverter um pouco esses resultados ruins que vínhamos tendo. E depois com o sacrifício, com a união, com todo mundo junto. E isso é mais ou menos o que a tônica que queríamos hoje foi muito importante. 4 gols do Mbappé, que é uma marca histórica no Real Madrid. Apenas 4 jogadores em toda a história do Real Madrid. E olha que 4. Puskas, Di Stéfano, Cristiano e Kylian Mbappé marcaram 4 gols na Copa Europa. O que isso te diz? Bom, te diz os nomes. Já arrepia os pelos. A história do clube. E os gols. Pois fico muito feliz por ele, mas valorizo muitas outras coisas, além dos gols. A influência que ele tem, a liderança que ele tem como pessoa. Antes da partida para conversar com os companheiros e depois João. O time quer ajudar ele. Ele ajuda muito o time e hoje ele merece. E o que você achou também do jogão do Vinícius pela ponta esquerda? As 2 assistências dele? Sim, fiquei muito triste que não. Que o gol não fosse válido, porque era um gol que a gente comentou ontem, um gol que teria feito muito bem para ele. Vai voltar de novo, com certeza. Mas hoje fez as 2 assistências, esteve perto e teve um grande impacto. Obrigado, Mister. Obrigado. Bom, então destacando o técnico do Real Madrid, mais os protagonistas, não o Mbappé. Pois lá estava o Xabi Alonso. Um instantinho, porque claro, aqui o Victório Galero. E o que é que ele vai dizer pro Xabi, né? Os bons números do Mbappé, que já nem preciso dizer pra vocês. Muito obrigado ao Milton por pedir os likes, galera, e se inscreverem no canal. Os que não estiverem, obrigado. Que o que o Victório Galero está falando o tempo todo pro Mbappé e pro Xabi Alonso é que só 3 jogadores tinham marcado 4 gols em jogo de Champions. Além do Mbappé, tá aí o Xabi. Ah, depois eu conto, porque tem um dado muito negativo do Real Madrid nessa Champions que o entrevistador não vai falar pros entrevistados, mas que é pra parar e pensar, viu? No nível defensivo que vocês vão pirar. Vocês já se sentaram na sala de imprensa do Kariskatis, ou como é que se chama o estádio lá na Grécia? Bora, vamos bagunçar. Alonso. Estou ouvindo, sim. Estamos perto. Muito. Bem, olá, Mister. Antônio Romero ao vivo para o arrieiro da Cadena C, numa partida que parecia controlada e que provavelmente o mais importante era vencer. Bom, se não provavelmente, o mais importante era vencer. Como você pode explicar o segundo tempo, em que a falta de controle em algum momento colocou em risco o resultado para a sua equipe? Bom, primeiro quero valorizar o que era o mais importante, que são os 3 pontos que queríamos. Não só pela classificação e pela posição que temos agora na fase de grupos da Champions, que ficamos com 12 pontos, mas também por quebrar um pouco a sequência que tínhamos de 3 jogos sem vencer. Não estávamos com uma boa sensação. E depois da partida teve momentos de todo tipo. Nós começamos e ficamos para trás 1-0 no minuto 8. Acho que era. Mas o time mostrou. Tivemos tranquilidade, tivemos confiança, tivemos maturidade para não perder a cabeça e conseguimos virar o jogo com folga. No segundo tempo teve momentos de todo tipo, né? Sim, que no fim eles pressionaram. Faltou a gente ajustar um pouquinho, manter umas posições um pouco mais longas. Mas já acabou o jogo e os 3 pontos é o que eu vou levar. Agora temos que seguir para a liga. Oi, Xavi, tudo bem? Rubem Canízares, do ABC. Acho que hoje vocês sofreram 18 finalizações. Outro dia no Martínez Valero. O Elche também criou bastante chances, marcou gols. Hoje, o Olympiacos fez 3. O que você acha que o time sofre em Anfield também, por exemplo? Apesar de 10-13 e várias chances.
Por que você acha que o time mostra uma postura bem diferente na fase defensiva do que na ofensiva? Porque deixa os adversários chegarem, finalizarem, ameaçarem, criarem chances. O que você acha que dá para melhorar aí? Não, temos que melhorar um pouquinho em tudo. Evidentemente, em ter essas fases quando o time adversário está pressionando, em nos segurar, nos fortalecermos, estarmos próximos nas distâncias. Mas houve momentos. No primeiro tempo, fizemos um trabalho muito bom. Temos que ficar com isso. Os que não, vamos melhorar. Porque precisamos dessa solidez defensiva e vamos combiná-la com a força ofensiva que tivemos hoje. Vínhamos de jogos em que estava difícil marcar. Depois também com um pouco de azar, que foi uma pena. Mas hoje era ganhar. Conseguimos, quebramos um pouco a dinâmica e agora queremos fazer isso também na liga. Tudo bem, Xavier Martin do Hockey Diário. Hoje todo mundo vai falar do Mbappé. Ele fez 4 gols, mas queria te perguntar sobre o jogo do Vinícius. Você acabou de destacar. Ele fez um jogão, quase marcou um golaço. Ele fez um gol que também não valeu. O que você pode dizer sobre ele? Fiquei muito triste pelo gol anulado, porque era uma jogada que a gente tinha comentado ontem. E que, bom, teria dado uma boa sensação de marcar. Porque é um gol típico dele, entrando de fora para dentro no canto longo. E nada, fiquei muito triste que tenha sido anulado, mas depois, além disso, a combinação e a conexão que ele teve com o Kylian, as 2 assistências, o impacto que ele teve, quer dizer que, em geral, com as dificuldades que a gente tinha, porque depois o Eduardo Onênio, intervalo, não podia contar com o Raul também. Estava com um incômodo no posterior da coxa, ou seja, tinha sido um jogo no momento que a gente conseguiu ganhar. E com coisas positivas. Os gols do Kylian, o desempenho do Bini e outros jogadores também que fizeram. Bem? Oi, Xavi, Abraham Romero, do El Mundo, queria te perguntar. Você comentou a maturidade da equipe depois do 0-1. Queria te perguntar sobre as horas antes, só um pouco. O que você falou para eles antes da partida? Porque era uma partida, como você diz, que em termos de sensações e de resultados, era importante para os dois. Nos 2 âmbitos, depois de tudo que se falou nesses últimos dias, essas são as prévias que em 15 dias. E como era essa conexão que você gosta de ter com ele? Foram umas horas prévias e desde que chegamos ontem, muito positivas, muito produtivas, que nos ajudaram a continuar crescendo. Não tentar quebrar a dinâmica. Conseguimos e saber conviver com momentos difíceis e muito positivas no que a gente conversou, a união que ele tem, que os jogadores têm, o envolvimento que eles têm. E essa é a única maneira, quer dizer, que foi. Fico muito com isso. Além dos 3 pontos, com coisas que aconteceram lá dentro e que são positivas. Boa noite, Xavi. Sérgio Lopes de Las. Hoje vocês chegaram aos 40 gols nesta temporada. Dessa marca, 22 são do Mbappé. Você acha exagero dizer que o Mbappé é agora metade do Real Madrid? Bup é muito importante. Os gols, evidentemente, são o mais importante, mas a personalidade que ele tem, a liderança que exerce, a influência que tem sobre os outros no dia a dia dessas coisas de que estamos falando são intangíveis, que também contam. São fundamentais para formar um time, para ter uma coesão, uma unidade. E o Arveu, e aí? Os gols são fruto daquele talento natural que ele tem. Olá, Mister. Aqui é Alberto Pereiron, ao vivo para o Rádio Estádio 8, Onda. Você disse assim, que se sentou que queria destacar a vitória pela posição e pelo fato de que nos últimos 3 jogos as coisas não tinham saído bem. Você disse ontem que essa situação já foi vivida por outros treinadores. Você tirou um peso das costas com o que aconteceu hoje? Não. Eu, com muito mais tranquilidade do que vocês podem imaginar, não sou novato nisso. E eu sei que o caminho é longo, né? E o caminho nem sempre é um mar de rosas. É preciso saber lidar com curvas complicadas. Não pode perder a cabeça. É preciso ser crítico, ter autoexigência, saber quando reconhecer isso. Mas também saber que sempre há um próximo jogo e que é preciso olhar sempre para frente. Coach que o espera. À espera. Você vai falar em inglês. Onde você passou férias na Grécia, onde percebeu a agressividade do Azul Olímpia no começo das coisas. A agressividade a do Olympiacos no começo e a mentalidade de atacar apesar de
de estar 2 gols atrás e gestos mosaiquites essa pessoa, esse jogador tão talentoso e tão jovem. Não estou surpreso. Também quero parabenizar o Olympiacos e o Mendilibar. Tenho grande admiração pelo que ele está fazendo. A grande conexão que ele tem com seus torcedores. Não tenho nada a dizer sobre o time. O espírito de equipe é muito bom. Eles têm muita qualidade. Ele tem tantos pontos quanto o David Surfs. E, for sure, os jogadores tiveram um grande impacto na qualidade. Muito talentoso. Conheço o Fuller e o Google Wide assistindo. Oi, aqui é Xavi Olivier Lorenzo do Paris. Você comentava antes que as últimas horas tinham sido muito produtivas, muito positivas para vocês. Você tem certeza de que esta partida, esta viagem e estas horas vão representar um ponto de virada na temporada? Obrigado. Vai dar para ver quem vai poder dizer que foi. Tivemos boas sensações, compartilhamos coisas. A partida foi como queríamos, num contexto complicado, com as baixas que tínhamos e com o que aconteceu durante o jogo. Ficamos com isso. E isso é futebol. Agora é pensar no próximo. Temos outra visita a Girona, depois vamos a Bilbao. O calendário, excepcionalmente, não sei se vamos jogar 5 ou 6 partidas fora de casa. Isso não aconteceu muitas vezes e vamos encarar isso. Última pergunta. Oi, Xavi. Miguel Ángel Lara do Marca. Queria te perguntar sobre um nome que ainda não foi citado. Andrew Lunin, que é uma figura, mas é complicado para um goleiro. E ele esteve lá, chegou até a virar o jogo, foi ele quem conseguiu isso. Como ele estava antes? Você conversou com ele? Android tem muita personalidade, está sempre preparado. Não só histórica, quer dizer. Historicamente, na carreira dele, ele já mostrou isso. E é por isso que a gente sempre confia muito. Temos um grande goleiro na equipe. E o Android, então, cumpre muito bem o seu papel. E seu papel de estar sempre pronto quando é preciso. Uma pena ter levado 3 gols, mas passou muita segurança. Contamos com o Android para quando precisarem dele, e ele vai jogar. Muito obrigado. Bom, então aqui destacando o trabalho do Android Lunin, apesar de ter sofrido os 3 gols, que na verdade pouco pôde fazer. Lunin, o primeiro foi um baita chute lá de fora da área, que caramba, é muito difícil parar isso. E aí depois os outros 2 foram cabeceios que são bem complicados. E atacantes que cabeceiam praticamente sozinhos ali é muito difícil, ainda mais porque cabeceiam bem, né? Quer dizer, eles cabeceiam mudando a direção, mandam para o lado com tão pouca distância entre o goleiro e o atacante. E ainda um atacante que cabeceia sozinho é muito difícil. Quer dizer, aí não vamos cobrar praticamente nada do Lunin. Portanto, tá certo aí o Xavi em relação o goleiro. Vocês me perguntam aqui sobre o Mendy. Eu hoje não vi o Mendy. Bom, não achei que ele estivesse tão mal. Obviamente, é sempre um risco. Um cara que ficou tantos meses sem jogar e tal, mas não achei que ele estivesse tão mal. Vi moleza nas corridas, no Asensio, nas marcações, principalmente porque foram gols de zagueiros. Quer dizer, por causa dele. De finalizações quase dentro da pequena área. E é verdade que os cruzamentos vinham pelas laterais. Não, mas também não vi nada ali terrível por parte do Mendy. Já sabemos como ele é? Vale a informação, aquela que eu ia dizer. Bom, antes de mais nada, risquei. Destacar e ressaltar o que o Xavi falou, que o melhor é acabar com essa sequência de jogos sem vencer. Fico com os 3 pontos e com quebrar a sequência. E antes, na Fast Interview, falou algo tipo, como que o que mais se destacou no time foi o espírito? Claro, pelo menos, né? Somos 1.300. Muito obrigado, pessoal. Curtam aí, por favor, se por acaso ainda não curtiram. Isso ajuda muito o canal e, como eu digo, bom, então isso de que é o espírito já diz tudo, né? E é verdade que o Madrid teve um espírito de virar aquele resultado contra nos primeiros minutos, o que foi muito, muito, muito marcante. Mas aí, claro, você vê o Madrid sendo pressionado pelo Olympiacos, que seja lá na Grécia e tal, nos últimos minutos, e você pensa, caramba, cara, se com isso queremos ganhar a Champions, então estamos ferrados. Embora seja importante destacar que estamos sem 4 zagueiros, só tínhamos 1. E o pessoal antes perguntaram sobre a substituição do Asensio, que é verdade que foi lá pelos 70 e poucos minutos. E claro, porque alguém antes me falou, porra, estamos sem 4 zagueiros, só temos 1, que é o Asensio, e tiramos ele aos 15, que no fim foram 20 minutos antes de acabar a partida. É que o Xavi acabou de dizer que o Asensio estava sentindo alguma coisa, que o Asensio
Asensio, como alguns. Eu acho que... Não sei se ele também mencionou, pessoal, o Camavinga e o Guller, porque alguém também me perguntou sobre as substituições e se eu gostei ou não. Olha, o Camavinga é no começo do segundo tempo e o Guller, eu não lembro o minuto, mas também foi trocado por um Belling que a gente não sabe. Era uma pergunta sobre o Belling. Olha, uma pergunta que deveriam ter feito pro Xavi e acho que não fizeram. O que o Belling tem, afinal? Porque à tarde rolou um boato de leve que ele tinha problemas físicos. Mas, poxa, e depois você vai lá e coloca, sei lá. Bom, o caso é que o Guller já tinha um amarelo, porque tinha recebido faz uns minutos. E o Camavinga também tinha um amarelo do primeiro tempo. Entendo que as substituições tenham sido justamente por isso. Por ter levado um cartão e porque, presumivelmente, também tinham algum problema físico sobre o qual já ouvi o Xavi falar, e talvez eu tenha deixado passar algum. É do Asensio, porque chama a atenção, claro, quando saiu o Asensio. Bom, você fica sem zagueiros. Bom, colocou nessa posição o Teixeira. É o normal. Tá dizendo aqui, espera. Ui, caramba, cara. Diz, alguém sabe por que vamos jogar 3 partidas seguidas fora? Bom, o jogo da NFL. Por isso jogamos todo este mês fora, longe de casa. Muito obrigado, Real Fanatication. Desculpa. Foi do Ceballos. Cagavinga venda já. Obrigado por nada. Cara por nada. Quer dizer, às vezes. Muito obrigado, Real. Fanification, muito obrigado. Mas também não, quer dizer. Vamos usar bem a linguagem. Valeu por nada, quer dizer. Eles ganharam Champions no Madrid, foram decisivos, mais o Fed e o Camavinga do que o Ceballos. Claro, mas porra, também não vamos exagerar, cara. Eles estão mal, claro. Mas porra, um pouquinho de calma, vai. De qualquer forma, valeu, né, por comentar e pela doação. Olha, o dado sobre o qual eu ia falar antes, que acho que o Rubem Canizares na coletiva comentou alguma coisa, é que, mas não falei desse jeito. Somos o 4º time na Champions entre 36 times. O 4º que mais finalizações sofre. O 4º contra quem mais finalizações são feitas. Só à frente temos o Bodo Green, o Kairat Almaty e o Marselha. Impressionante, diz aqui. Madrid, 1210. O Guller não foi o melhor, mas o Jude também não melhorou. Com certeza não. E o Guiller, como sempre, do melhor pro pior, né? Guiller sempre vai do mais pro menos. É sempre um problema, não sei se físico. Ali, eu vi ele em duelos individuais em que não consegue se impor. Mas enfim, é o Guiller que a gente conhece. Quero dizer, genial e um cara muito importante nesse Madrid. Com certeza é um dos melhores jogadores da temporada, com alguns erros que ele teve e tal. Mas vai perdendo muito peso conforme vão passando os minutos. Na reta final das partidas, ele não aparece. Não está muito bem. Bom, o que vocês acham desse dado de que é o 4º time que mais leva finalizações em toda a Champions? São 36. Quer dizer, há 32 times na Champions e o Madrid está em 5º nessa classificação, empatado em pontos com o 2º. Tem 36 times que levam menos finalizações que o Madrid. Você acredita? É que é uma coisa muito louca, hein? Muito louca. Bom, então esse é o dado que eu não tinha perguntado para ninguém. Fiquei sabendo que o Rubem Canizares é um pouquinho. Fui por aí porque ele disse, bom, levar 3 gols contra o Elche. Contra o Elche, que não. Espera aí, Rubem. Eu vou responder uma coisa pro meu grande amigo Rubem. Já te respondi pelo chat, Rubem, mas vou te falar agora. O que perguntaram pro Rubem Canizares foi sobre os 2 gols do Elche. Os 3 do Olympiacos. O que está acontecendo com este Madrid? Bom, tem que ajustar ali e tal. Xavi, você usa esse tipo de linguagem pra quando? Bom, então, não muda a expressão. Sim, tem que ajustar e tal. Bom, olha, Rubem, quando você disse que o gol do Bini era legal, o VAR mostrou o lance durante a partida. E mesmo assim anularam. Já te respondi antes no chat. É que eu pensei a mesma coisa porque também vi aquele lance de Ostia onside. Mas então o gol do Bini valeu porque teve um momento em que colocaram um 4 e não tiraram. Esse gol, esse onside que repetem, era o do Mbappé no passe do Camavinga. Juro pra você, viu? Foi assim, Vini estava impedido. Então gol anulado. Gol. Anularam certo, viu? Gol bem anulado. E claro, diz Carlos Z 999. Olha, no fim das contas, o Madrid é líder na Liga e classificado na Champions. E está em 4º ou 5º, desculpa, empatado em pontos com o 2º. Quer dizer, com o time ainda indefinido. Quase em alguns aspectos, regredindo e sem o quase.
hoje ganhando uma partida praticamente incalificável, porque fomos decisivos nas duas áreas, não só em uma para o mal, na nossa e na deles, para o bem. Ainda assim, vejam como estamos. Todos os times estão piores, tirando o Arsenal na Inglaterra. Olha, primeiro lá, baita time, o Arsenal. Aliás, Paris Saint-Germain e tal, sim, claro, mas tirando esses, olha, hoje perdeu o Bayern de Munique para o Arsenal por 3-1, cara. É que o Arsenal tá imbatível. Quer dizer, o Bayern de Munique que outro dia, não sei contra quem, mas hoje levou 3 gols desse pessoal. Acho que tá falando agora. Vamos colocar. Tô vendo ele aqui pelo canto do olho. Pelo menos sempre fala coisas importantes. É um dos defensores do Xavi. Hoje fez uma partida bem decente. Tchouaméni, quem praticamente todos os jogos se salva. Então, escapando por pouco, aí está ele. Vamos ouvir. Tchouaméni, que voltou e foi importante na vitória do Real Madrid, hoje aqui na Grécia. Orel, como você viu essa vitória? Estamos felizes, sabe? Foi fundamental vencer esta partida, sobretudo se queremos terminar no topo. E como eu disse, temos que continuar assim. Não está tudo perfeito, mas é melhor voltar para casa com 3 pontos a mais. Como você se sentiu pessoalmente? Bem, não estou nem 100%, mas aos poucos vou voltar à minha melhor forma. Tentei fazer de tudo para ajudar a equipe. Hoje, o mais importante é conquistar os 3 pontos. Temos que continuar assim. E o que você achou das partidas do Mbappé? Os 4 gols dele e também o do Vinícius Júnior, 2 assistências, imparável? Não, incrível. A gente sabe que com esses 2 nesse nível, vai ser mais fácil pra gente. Pareceu, mas muitos jogadores fizeram uma partida incrível, como o FD e o Kama. Lunin também. Muitos jogadores, FF também. E aí, como eu disse, temos que continuar assim. Gostaram muito da energia do time desde o começo. Tomamos 3 gols, mas sabemos que no fim lutamos até o fim e garantimos os 3 pontos. Obrigado, Aurel. Obrigado. Enfatizando. O espírito de equipe, como dizia antes, Ari Alonso há alguns minutos. Ainda. Bom, então as declarações aí do Aurelien, que chamam de Oriel. É Aurelien, não. Eu acho que talvez a forma curta seja Uriel. Ele esteve bem e diz que ainda não está 100% porque está voltando. Ele estava voltando dessa lesão? Bom, então... Pois pelo menos podemos dizer que esse garoto, quando a gente queria criticar às vezes no ano passado e tal, pelo menos podemos dizer que em todas as partidas, na maioria delas, nunca falamos que ele é um dos apontados, né? Absolutamente, absolutamente. Nunca estou colocando uma coisa, um momentinho, gente. Agora tá, ok. E fazendo aqui trabalhos de produção ao mesmo tempo. Ok, pronto. Tamo juntos. Olha, outra coisa. É que ele é um bom garoto, Aurélio. E além disso, outro dia, ele deu uma entrevista na qual disse aquela coisa de que as vaias ou te deixam mais forte ou te derrubam, ou te deixa mais forte. E ele mostrou que entendeu que aquelas vaias no Bernabéu, embora eu nunca seja a favor de vaiar os jogadores no Bernabéu, certo? Mas ele entendeu como na época entendeu o Zidane e entendeu tanta gente, né? Michel. Não sei se em algum momento vamos ter vaiado o Raul. Acho que não. Olha, Raul, acho que é um dos poucos que talvez tenha se salvado na época, né? Acho que sim. Mas já vai saber. Há tantos e tantos. A gente já vaiou. Uma coisa sobre os dois lá de cima. Nunca é um problema. Um cara que faz 4 gols, ou seja, Mbappé, nunca é um problema. Um cara que hoje dá 2 assistências e que é um perigo real para as defesas adversárias. Além disso, gera tanta atenção nas jogadas. Nas sagas contrárias, né? Diz aqui, cara, não. Os jogadores do Real Madrid são os preguiçosos, e eu sou madridista, mas também não generaliza. Também não generaliza. Vamos ver. Vamos ver, porque antes eu já tinha mostrado, olha, ó, estes são os resultados da rodada para quem chegou mais tarde. Aqui estão os resultados da rodada para quem chegou mais tarde. A vitória.
Surpreendente fora de casa do PSV na casa do Liverpool. De um Liverpool que venceu a gente. A surpreendente vitória fora de casa do PSV na casa do Liverpool. Um Liverpool que venceu a gente. Meu Deus, como está o time do Slot? Dá até pra confiar nele. Como está o time do Slot? Que eu posso encarregar disso. E a vitória do Atlético de Madrid no último minuto contra o Inter. E a vitória do Atlético de Madrid no último minuto contra o Inter. E a vitória do Arsenal contra o Bayern 31. E a vitória do Arsenal sobre o Bayern 31. A classificação está desse jeito. A classificação está assim. Eu acho que aqui a gente vai ver. Vamos ver melhor. Eu acho que aqui a gente vai ver melhor. Vou tirar um instantinho os comentários para vocês verem bem. O Arsenal está em primeiro com 15 pontos. Com os mesmos 5 jogos que o resto. Mas com uma diferença de gols bem melhor que os que estão mais abaixo, não deste top 8, que são os times que se classificariam diretamente para as oitavas de final, e ainda com a vantagem de decidir em casa, Paris Saint-Germain, Bayern, Inter, Real Madrid. Bom, o Madrid tem os mesmos pontos que todos esses, e aí depois vem o Dortmund com 10, que a gente via, e já não sei mais quem. E reparem, né, claro que isso antes eu não comentei, o Manchester City está fora dessa posição, mas o Atlético de Madrid também está classificado. Isso pode mudar nas 3 rodadas que restam. Isso pode mudar de forma radical. Mas olha o Barça. 18º, que nem está no top 16. O cara das donas que acabou de me marcar aqui no chat está junto com o Karabag. E bom, o Leverkusen que ganhou de 2-0 do City, né? Nápoles, Marselha, que eu achava que ia estar bem melhor este ano, Juventus, Mônaco, que vai ser nosso rival também no Bernabéu. Sim, os jogos que faltam são 3. De fato, contra o Manchester City, contra o Mônaco em casa. E depois encerraríamos contra o Benfica do José Mourinho, lá no Alvalade, num estádio de grandes lembranças para o Real Madrid. Ah, bom, fechavam contra o Chelsea, o Sporting de Portugal, né? Eu tinha esquecido de falar antes, porque ainda não tinha chegado lá para ler direito. Bom, pessoal, se quiserem ver gols comigo, convido vocês para virem pros Big App. Vou passar agora mesmo aqui no chat o link para vocês copiarem e colarem. Vamos para outra plataforma onde a gente pode ver gols, resumos de partidas e por aí vai. E é isso, 45 minutinhos de live. A gente faz o de sempre mais ou menos aqui. Por esse tempo, e depois vamos mais uma horinha para a bica. Isso que acabei de colocar aqui no chat é o link para vocês copiarem e colarem e virem para outra plataforma que é muito boa, que é de graça, que não precisa pagar absolutamente nada. É só entrar lá. Estamos um pouquinho mais entre família, mas eu convido todo mundo a vir. Olha, se no fim forem 1000, maravilhoso. Venham todos que puderem e a gente assiste. E colocamos. Vamos, galera, pessoal, para Big Web. Miguel coloca mulheres peladas de graça, diz Aitos. É uma boa maneira de vender. Mas, enfim, olha, uma das coisas que o Pickup aceita é que você possa colocar imagem de futebol e tal. O outro, acho que não. Embora tenha gente que coloca GIFs lá e uns safadinhos. Então se comportem. Comportem-se quando a gente for para outra plataforma. Pronto, vou colocar de novo aqui. Esse é o link. Copia e cola. Vamos para lá. Tá no mesmo navegador e depois vocês também podem baixar o aplicativo. Ipo e tal é muito legal. Daqui me despeço. Vamos para o outro lado. Valeu. Obrigado por estarem aí, pessoal.